Artigo 1º. Este artigo estabelece a criação da Agência Espacial Brasileira AEB como uma autarquia federal de natureza civil, vinculada diretamente à Presidência da República. A principal finalidade da AEB é promover o desenvolvimento de atividades espaciais que sejam de interesse nacional. Parágrafo único do artigo 1º, especifica que a AEB responde diretamente ao Presidente da República, reforçando sua posição estratégica e a importância das atividades espaciais para o país. Artigo 2º. Define que a AEB possui autonomia administrativa e financeira, além de patrimônio e quadro de pessoal próprios. Estabelece também que sua sede e foro estão localizados no Distrito Federal. Artigo 3º. Este artigo define as atribuições específicas da AEB, detalhadas nos seguintes incisos. Inciso 1º. A AEB é responsável por executar e assegurar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE, além de propor diretrizes e implementar as ações decorrentes dessa política. Inciso 2º. Compete à AEB sugerir atualizações na PNDAE e estabelecer diretrizes para sua efetivação, garantindo que a política se mantenha alinhada com os interesses nacionais e as evoluções tecnológicas. Inciso 3º. A AEB deve elaborar e manter atualizados os Programas Nacionais de Atividades Espaciais PNAE e suas respectivas propostas orçamentárias, assegurando o planejamento e a alocação de recursos necessários para as atividades espaciais. Inciso 4º. É função da AEB promover o relacionamento com instituições similares, tanto no Brasil quanto no exterior, facilitando a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos no setor espacial. Inciso 5º. A AEB tem a atribuição de analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia, visando a cooperação em atividades espaciais, além de acompanhar sua execução. Inciso 6º. A AEB deve emitir pareceres sobre questões relacionadas às atividades espaciais discutidas em fóruns internacionais e garantir sua representação nesses espaços, em coordenação com os ministérios mencionados. Inciso 7º. É responsabilidade da AEB incentivar a participação de universidades e outras instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento em atividades de interesse espacial, promovendo a formação de recursos humanos e a pesquisa científica. Inciso 8º. A AEB deve estimular a iniciativa privada a participar das atividades espaciais, fomentando o desenvolvimento industrial e tecnológico no setor. Inciso 9º. Compete à AEB promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico em áreas de interesse espacial, incentivando avanços que beneficiem o Programa Espacial Brasileiro. Inciso 10. A AEB deve facilitar o acesso de entidades nacionais aos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de atividades espaciais, visando ao aprimoramento tecnológico dessas entidades. Inciso 11. É função da AEB coordenar a utilização conjunta de instalações técnicas espaciais, buscando a integração dos recursos disponíveis e a otimização de investimentos. Inciso 12. A AEB deve identificar oportunidades comerciais para o uso de tecnologias e aplicações espaciais, incentivando iniciativas empresariais na prestação de serviços e na produção de bens relacionados. Inciso 13. Compete à AEB estabelecer normas e emitir licenças e autorizações referentes às atividades espaciais, regulamentando o setor conforme as diretrizes nacionais. Inciso 14. A AEB é responsável por aplicar normas de qualidade e produtividade nas atividades espaciais, assegurando elevados padrões nos projetos e operações do setor. Parágrafo único. Este parágrafo estabelece que a AEB pode atuar diretamente ou por meio de contratos, convênios e ajustes, tanto no Brasil quanto no exterior, observando o disposto no inciso 5º e a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 4º. Este artigo estabelece que as atividades espaciais no Brasil serão organizadas de forma sistêmica, conforme diretrizes definidas pelo Poder Executivo. Isso implica na criação de um sistema coordenado que integra diferentes órgãos e instituições envolvidos no setor espacial, visando a eficiência e a coesão nas ações relacionadas ao desenvolvimento espacial do país. Parágrafo único do artigo 4º. Determina que a AEB atuará como órgão central desse sistema, assumindo a liderança na coordenação e execução das políticas e atividades espaciais nacionais. Como órgão central,
A AEB é responsável por articular os diversos atores do setor espacial, garantindo a implementação eficaz das estratégias estabelecidas. Artigo 5º. Define a estrutura básica da AEB, composta pelos seguintes órgãos. Inciso 1º. Presidência, responsável pela direção superior da agência, conduzindo suas ações e representando-a institucionalmente. Inciso 2º. Conselho Superior, órgão colegiado de deliberação que assessora a presidência na formulação de políticas e diretrizes relacionadas às atividades espaciais. Inciso 3º. Diretoria-Geral, unidade executiva que supervisiona a implementação das políticas e programas definidos, coordenando as atividades dos departamentos subordinados. Inciso 4º. Departamento de Administração, responsável pela gestão administrativa, incluindo recursos humanos, financeiros e materiais da agência. Inciso 5º. Departamento de Planejamento e Coordenação, encarregado do planejamento estratégico e da coordenação das ações e projetos da AEB, assegurando alinhamento com as políticas nacionais. Inciso 6º. Departamento de Programas Espaciais, foca na gestão e desenvolvimento dos programas e projetos espaciais específicos, acompanhando sua execução e desempenho. Inciso 7º. Departamento de Desenvolvimento Técnico-Científico, dedica-se à promoção da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico no setor espacial, incentivando inovações e avanços científicos. Inciso 8º. Departamento de Cooperação Espacial, responsável por estabelecer e manter relações de cooperação com instituições nacionais e internacionais, facilitando parcerias e acordos no campo espacial. Parágrafo único do artigo 5º. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a estrutura, vinculação e denominação dos cargos em comissão, funções de confiança e das unidades da AEB. Isso permite ajustes na organização interna da agência para atender às necessidades e desafios emergentes, garantindo flexibilidade administrativa. Artigo 6º. Este artigo define a composição do Conselho Superior da AEB, que é um órgão deliberativo responsável por assessorar a agência na formulação de políticas e diretrizes. A composição é a seguinte. Inciso 1º. Membros permanentes. Presidente da AEB. Diretor-Geral da AEB. Inciso 2º. Representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atividades ligadas à área espacial. Número mínimo de 10 e máximo de 18 representantes, designados pelo Presidente da República. Inciso 3º. Representantes da comunidade científica e do setor industrial envolvidos com a área espacial. Um representante da comunidade científica. Um representante do setor industrial. Mandato de 2 anos. O Conselho Superior será presidido pelo presidente da AEB e, em seus impedimentos, pelo diretor-geral. O regulamento sobre sua competência e funcionamento será aprovado pelo próprio Conselho. Artigo 7º. Estabelece que a AEB será administrada por Presidente. Diretor-geral. 5 chefes de departamento. Esses cargos serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação moral e reconhecida capacidade técnica e administrativa. Artigo 8º. Autoriza o Poder Executivo a remanejar ou transferir para a AEB os saldos orçamentários do Estado-Maior das Forças Armadas destinados à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais COBAI, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993. Artigo 9º. Este artigo estabelece as fontes de receita da AEB, que incluem: Inciso 1º. Dotações orçamentárias, recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária da União destinados à AEB. Inciso 2º. Rendas diversas, receitas provenientes de bens ou atividades da AEB. Inciso 3º. Créditos especiais, recursos adicionais autorizados por lei para atender a despesas imprevistas ou urgentes. Inciso 4º. Outros recursos, quaisquer outros fundos ou contribuições que a AEB possa receber. Artigo 10. Define que o patrimônio da AEB será composto por bens móveis e imóveis adquiridos, incluindo doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas.
Além disso, autoriza o Poder Executivo a ceder imóveis da União à AEB, desde que necessários para o exercício e desenvolvimento de suas atividades. Artigo 11. Estabelece que a AEB sucederá à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAI) em seus direitos e obrigações decorrentes de acordos e instrumentos de cooperação nacionais e internacionais. O parágrafo único determina que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomará as providências necessárias para formalizar essa sucessão. Artigo 12. Cria, no quadro da AEB, o cargo de natureza especial de presidente da agência, além de cargos em comissão e funções de confiança, conforme especificado no anexo 1 da lei, respeitando as dotações orçamentárias disponíveis. O parágrafo único estabelece que os ocupantes desses cargos serão escolhidos livremente pela administração, observando a legislação vigente. Artigo 13. Estabelece a criação de cargos de provimento efetivo na Agência Espacial Brasileira AEB, conforme listado no anexo 2º da lei. Parágrafo 1º. Determina que a nomeação para esses cargos requer aprovação prévia em concurso público, conforme a legislação vigente. Parágrafo 2º. Autoriza o Poder Executivo a regulamentar as atribuições dos cargos criados neste artigo. Artigo 14. Define que os valores de vencimento dos cargos efetivos da AEB são os indicados no anexo 2 da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, observadas suas posteriores alterações, incluindo reajustes legais. Artigo 15. Assegura aos servidores da administração federal direta ou indireta colocados à disposição da AEB a manutenção da remuneração e dos direitos do cargo efetivo ou emprego permanente, incluindo promoções. Parágrafo 1º. Garante que o servidor continuará contribuindo para a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção na contagem do tempo de serviço no órgão ou entidade de origem, para todos os efeitos da legislação trabalhista e previdenciária, de leis especiais ou de normas internas. Parágrafo 2º. Estabelece que o período em que o servidor prestar serviços à AEB será considerado, para todos os efeitos da vida funcional, como de efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupa no órgão ou entidade de origem. Artigo 16. Até que os cargos efetivos da AEB sejam regularmente providos em um mínimo de 60% do seu total, a designação para as funções gratificadas FG poderá recair em qualquer servidor federal ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente. Artigo 17. Determina que os servidores da AEB perceberão a gratificação de atividade a que se refere a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%. Artigo 18. Estabelece que o Poder Executivo, no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei, disporá sobre a estrutura regimental da AEB. Artigo 19. Determina que o Presidente da República decretará a extinção da COBAI assim que a AEB estiver implantada e em funcionamento. Parágrafo único. Até a extinção da COBAI, os dirigentes e servidores em exercício na comissão devem continuar em suas atuais funções.